Recentemente, o Google lançou uma grande atualização no Flow, a plataforma que era até então basicamente utilizada para criar os vídeos do Veo 3. Então aqui com o Flow aberto, a gente clica em novo projeto e a gente percebe que existe uma interface bem renovada. Aqui a gente tem o espaço de criação de mídias, a gente tem uma nova interface de criação de personagens e de edição de cenas. Mas hoje eu quero focar nessa nova aba aqui de ferramentas. Então clicando aqui no botão, a gente percebe que existe uma grande variedade de ferramentas aqui na plataforma. Eu vou testar com vocês uma por uma. Se tu não me conhece, eu sou o Eduardo, muito prazer, e esse é o Manual de Criação. E a nossa primeira ferramenta é essa aqui de Sketch. Quando abre aqui a interface, a gente tem o espaço para fazer um rascunho. E esse rascunho vai ser utilizado como base, né, como referência para uma geração de imagem com inteligência artificial. Aqui eu tenho espaço para descrever a minha imagem e aqui em instruções adicionais, o estilo de imagem que eu quero gerar. Então aqui como padrão já vem essa informação de transformar o rascunho em um render 3D fotorrealista. Então vou fazer um rascunho aqui bem simples, tô fazendo com o mouse mesmo, e vou colocar aqui foto de um megalodon, que é um tubarão pré-histórico, e vou colocar aqui para ele gerar. E aqui está o resultado gerado, ele acabou alterando a orientação do meu rascunho, né? Então eu tinha feito ele virado para esse lado, ele fez ao contrário. Mas acho que em relação à referência tá tudo bem. Vamos colocar aqui como se fosse umas algas, né? Tudo bem básico, né? E também bolhas. E não vou alterar a descrição, vamos ver se ele consegue entender o que eu tô fazendo aqui. Fiz alguns peixinhos aqui, resultado gerado, e dessa vez foi bem fiel à referência, né? Inclusive em relação ao ângulo do megalodon, ele fez também os peixinhos, as bolhas, né? E as algas aqui do fundo. Não ficou extremamente realista, até porque a descrição aqui tá como render 3D. Então a ferramenta para mim é bastante funcional, e essa questão de fazer um rascunho para guiar a inteligência artificial não é novidade, porém o que é interessante aqui é que tu já tem a interface para fazer isso. Tu não precisa desenhar no Paint ou desenhar no Photoshop e depois subir para inteligência artificial. Tu já consegue fazer tudo via interface. Próxima ferramenta, então, é essa aqui de explorador de cenas. Então aqui eu tenho um espaço basicamente para descrever uma locação. Então eu vou colocar aqui o seguinte: sítio brasileiro, estilo simples, interior. Aqui aparecem algumas opções de take, então eu vou escolher aqui esse take simples. A gente também percebe alguns objetos que ele diz que podem aparecer na minha cena. Então fogão a lenha, filtro de barro, rede na varanda, coisas que podem aparecer nesse sítio brasileiro de interior. Essa aqui é basicamente uma ferramenta de auxílio na criação de cenários. Então, muito bem, criou aqui uma imagem de um sítio com uma cara bem brasileira, por sinal. Se eu clicar aqui no ícone de Reload, ele recria a imagem. Aí ele fez, no caso, uma variação daquela imagem inicial. E eu também posso clicar aqui nesses itens que ele selecionou como coisas que podem aparecer na cena. Então, cliquei aqui no fogão a lenha e ele está gerando uma imagem. Fez uma foto aqui de um fogão a lenha. E aqui tem uma ferramenta absurdamente boa e útil, que é a ferramenta de mockups. E se antigamente a coisa funcionava assim, imagina hoje em dia com as ferramentas de inteligência artificial. Tu apresentar uma arte, um design para o cliente já aplicado, mostrando como que vai ficar na produção final, tu ganha muito mais em qualidade de entrega, né? Então, muito bem, aqui a gente tem o espaço de importar a nossa arte, né, em formato de imagem. Se eu clicar aqui, aparece já a minha galeria de imagens que eu gerei aqui dentro do projeto do Flow. Mas eu também posso enviar uma arte. Então vou clicar aqui em enviar mídia e estou fazendo aqui o upload de uma imagem que eu fiz simplesmente para testar essa ferramenta de mockup aqui com vocês. Então pedi para o ChatGPT gerar essa arte aqui para mim, que é basicamente o nome do canal, dentro de um design com um estilo rock and roll. E aqui a gente não vai avaliar a qualidade do design porque, claro, tem diversas questões aqui que a gente poderia melhorar porque é simplesmente uma geração feita com inteligência artificial. E é o que eu falo para vocês, a gente utiliza a inteligência artificial, mas é sempre importante agregar qualidade naquilo que ela está entregando. E aparece aqui embaixo algumas opções de aplicação que eu posso colocar essa minha arte. Então eu vou selecionar aqui laptop. Ele vai carregar e gerar uma imagem de mockup dessa arte aplicada na tela de um laptop. Telefone, TV, camisa, né, que seria muito importante, boné, sacola, aqui um pin, né, que seria tipo um bottom, livro, pôster, que seria um cartaz, e aqui a gente já tem os primeiros resultados, né? Então, aqui a minha estampa aplicada na tela de um computador. Isso aqui facilita demais o trabalho. Aqui na tela do celular, inclusive um celular bem surradinho. Aqui na tela da TV, a camiseta, inclusive colocou uma diagonal aqui que eu achei bem interessante, aplicado aqui no boneco um estilo bordado, ficou muito bom isso aqui. Aqui a sacola, eu acho que esse design aqui não combinaria com uma sacola clara como essa, mas tudo bem, né? Foi uma aplicação. Aqui o resultado do pin também bem legal. O pôster aqui ele acabou transformando numa espécie de quadro,
quadro e aqui na janela, que é um adesivo colado. Essa ferramenta aqui é bastante útil. Aqui a gente tem uma ferramenta de edição de imagem. Então eu posso clicar aqui no botão de adicionar, posso usar a minha webcam para fazer uma imagem ou posso puxar da galeria. Pela galeria aparecem as mesmas opções do outro modo, inclusive com o botão aqui de adicionar mídia. Então eu posso pegar essa imagem aqui da moça com a sacola, clico em adicionar mídia e aqui a gente tem um mini editor de composição. Então eu posso dimensionar essa imagem aqui dentro desse Canva, posso colocar uma nova imagem aqui. Para cada imagem eu tenho aqui algumas opções como opacidade, posso alterar brilho, contraste, saturação também posso mexer. Aqui tem um efeitinho de blur que eu posso colocar na imagem. Aqui algumas opções também de espelhamento. E aqui pela lateral eu posso reordenar as imagens. Então agora a mulher vai aparecer na parte de cima da imagem. Opções aqui de cropagem também. Então eu posso cropar essa imagem, antes era horizontal, agora ela fica praticamente quadrada. Posso selecionar aqui, remover o fundo, aí eu movo aqui para o lado. Enfim, é uma ferramentinha bem básica de composição, mas que os recursos funcionam. E mais uma ferramenta bacana é essa Shot Explorer, onde tu tem uma imagem base e a partir dessa imagem tu consegue fazer variações de ângulo. Então eu vou puxar essa imagem aqui do nosso sítio e aqui eu já tenho alguns controles de prompts pré-estabelecidos que vão utilizar essa imagem como base para novas gerações de novos ângulos. Então vou colocar esquerda, direita, cima, baixo. Vou pedir um zoom out, vamos ver se ele consegue, e também um detalhe extremo. E olha só os resultados, mantém uma consistência bem relevante. Então aqui o ângulo esquerdo, ângulo direito, vista de cima, né? Pegou uma imagem aérea, sempre mantendo uma consistência bem interessante. Aqui o zoom out ficou meio complicado isso aqui, né? Detalhe extremo, olha só que interessante. Porém, não seguiu a consistência aqui de como seria a rede. Ele tá tentando fazer a imagem da rede, só que ele tá perdendo a referência do modelo de rede. Então essa aqui que tem essa estrutura e na geração ele não tá seguindo, né? Mas em relação aos ângulos aqui eu achei muito interessante, muito bacana. Agora a gente vai ter essa ferramenta aqui, Mask Magic. Alterou absurdamente a interface e aqui tem um passo a passo do que eu devo fazer. Então primeiro eu preciso selecionar uma imagem. Mesma interface aqui de galeria, vou pegar essa do livro, adicionar mídia e agora tem uma opção um pouco lenta de seleção. Então eu posso clicar aqui na capa do livro e abre um espaço para eu colocar um comando, livro azul. Dei Enter e ele está pensando. Aqui aparece o status de editando imagem. Resultado muito bom. Capa do livro ficou azul. Então aqui tem o histórico, é bem lento a navegação acaba sendo lenta. Mas aqui tem o histórico, onde mostra o livro original e o editado aqui pela ferramenta. Daí eu tenho aqui a opção de exportar ou reiniciar. Próxima ferramenta é essa Converge. E essa ferramenta aqui é uma conversão de estilos. Tu consegue converter um rascunho, um projeto rascunho, em um render 3D. Então aqui tem a opção de subir um arquivo local, um arquivo da nossa galeria de criações, da webcam, ou até mesmo criar através de rascunho parecido com aquela primeira ferramenta. Vou clicar aqui então em criar de uma folha branca. Olha só, vou desenhar uma chaleira. Com o mouse é bem complicado, né? Vou clicar aqui em gerar camada de vetor e vamos ver o que acontece. A grande diferença é que aqui ele segue fielmente o meu rascunho. Então, como eu fiz lá um desenho todo torto, ele realmente transformou num projeto daquele desenho. Então agora eu posso clicar aqui em gerar render. E aí, esse aqui é o resultado da renderização 3D da minha chaleira totalmente torta e surrada. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante para quem faz projeto. Vamos fazer um teste aqui com um desenho decente. Eu subi esse arquivo aqui que eu fiz pelo ChatGPT. Ele é basicamente um blueprint de uma chaleira feita de forma correta, né? Como se fosse desenhada no AutoCAD ou até mesmo no Illustrator. Vou clicar aqui em gerar a camada de vetor. Ele fez essas gerações aqui, ficaram muito boas. E agora eu vou clicar em renderizar. Isso aqui poupa um tempo, mas um tempo. No geral, ferramentas bem interessantes em relação à otimização, né? E aqui o resultado de renderização. Ficou absurdamente bom. Inclusive, com algumas opções, né? Olha só o detalhe do aço escovado. Ficou muito bom isso aqui. Bom mesmo. Aqui um pouco mais realista até. Aqui uma variação em outra cor. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Próxima ferramenta é o arquiteto de grids. Isso aqui tem um potencial muito bom. Vou clicar aqui em começar. E para quem acompanha o canal sabe que eu gosto demais de trabalhar com grids, principalmente por conta da consistência. Aqui eu posso escolher então entre Nano Banana 2 e Pro. Vou colocar o Pro. E aqui o formato, né? Com diversas opções. Aqui na parte estética a gente pode selecionar
selecionar o estilo, se vai ser realista, se vai ser cinemático. Essa aqui é uma pegada mais policial, né? E também a gente pode manter o estilo pela referência, né? Que é o que eu vou colocar aqui. Vou deixar essa primeira opção aqui selecionada e vou buscar uma cena. Selecionei como referência a imagem do sítio e agora ele tá gerando aqui pra gente. E muito bem, o que ele fez aqui foi algumas variações do mesmo cenário, que é justamente essa sala aqui do sítio. Ele pegou uma externa, pegou de alguns outros cômodos, né, mas sempre mantendo o mesmo estilo. Eu vou trocar aqui o modo para sequência. E aí, nesse caso, eu posso escolher o que eu vou ter de geração em cada uma das 4 imagens do meu grid. Então, na primeira aqui, eu vou deixar plano geral, que é justamente o que a gente já tem. Também posso alterar o tipo de enquadramento e o tipo de ângulo, né? Se ele vai ser mais alto, mais baixo. Coloquei de forma bem simples aqui, apenas para explorar. Então, plano geral no sofá, na cadeira e na mesa. Então, aqui da mesma cena, ele gerou a imagem da cadeira, a imagem da mesa, do sofá e um plano geral. Então, isso aqui, para manter consistência de cena, é bem interessante. Agora a gente tem uma ferramenta de Shader Effects. Tô subindo aqui alguns vídeos que eu gerei para esses testes. Aqui no lado esquerdo, a gente tem alguns efeitos. Por exemplo, a gente pode aplicar um LUT. Se eu clicar aqui, lá embaixo aparece um seletor de qual LUT eu gostaria de utilizar. Então vamos pegar esse pop. E aqui a intensidade desse efeito. Mesma coisa para todos os outros. Então se eu pegar esse Ghost, olha só o que acontece. Ele fica com os frames bagunçados. E aqui um controlador. Para cada efeito a gente tem controles diferentes. Então se eu pegar esse de VHS, olha que aspecto bacana que fica. E aqui uma série de controles, né, de intensidade, de coloração e assim por diante, aqui de ruído. Do outro lado, a gente tem os efeitos que não tem nada a ver com nenhum filtro. Então a gente pode adicionar um bloom, que é esse brilho aqui com aspecto meio de sonho, também com alguns controles aqui de intensidade, de suavidade, de tamanho, né, de quanto que vai brilhar de fato, controle aqui de exposição, contraste da imagem, saturação, luminosidade de sombras, de highlights, a temperatura da imagem, se eu quero ela mais quente ou um pouco mais fria. Aqui a parte de coloração, se ela vai mais para o lado do magenta ou do verde. E claro, aqui o controle de vinheta. Então ela é uma mini ferramenta de correção de cor com a aplicação de filtros. Próxima ferramenta, então, é esse Type Overlays. Tenho de novo aqui o espaço para adicionar uma mídia. Então eu vou clicar aqui em importar, vou pegar esse vídeo aqui de um robô em um planeta exótico. E agora eu posso colocar aqui uma chamada em texto nesse meu vídeo. Aqui eu tenho espaço para escolher o que eu vou escrever. Inscreva-se. Aqui na timeline eu posso alterar a duração da exibição desse meu texto. Aqui eu posso mudar a tipografia, tamanho da fonte, espaçamento, tipo de alinhamento que eu quero no meu texto, cor e assim por diante. Inclusive, eu posso colocar ele em algumas posições aqui do meu quadro. Posso também escolher o tipo de animação, tanto aqui na transição, que seria essa animação aqui de entrada, quanto nas animações perpétuas, né? Aquelas que vão acontecer durante todo o meu vídeo. Então tem aqui algumas opções e também alguns controladores para cada animação. Agora, Pixel Bento. Clico aqui em carregar mídia. Vou colocar esse videozinho aqui de um mini mundo em um café. E aí eu tenho alguns efeitos aqui que eu posso ligar ou desligar. Aqui um efeito de duotone, né? Aqui uma espécie de glitch. E eu posso, inclusive, combinar esses efeitos. Olha só que loucura isso aqui. E tem um monte de efeito aqui pra gente explorar. E dá pra perceber que, de fato, o Google tá investindo em se transformar em um grande ecossistema criativo, né? Porque no outro vídeo que eu fiz a respeito do Flow, eu já tinha falado sobre isso. Que lá, quando a gente gera uma imagem pelo Gemini Omni, logo de cara já abre um editor de vídeo, né? Então, aparentemente, o Google tá investindo em se transformar nessa estrutura. O que eu acredito que pode acontecer é que essas ferramentas aqui, hoje elas estão individualizadas, né? Mas elas podem acabar integrando algum tipo de sistema criativo, que seria talvez uma espécie de software na nuvem para fazer edições de imagem, de vídeo e basicamente qualquer tipo de mídia. É uma coisa que me parece que pode acontecer. Próxima ferramenta, Poster Designer. E aqui de novo a gente tem basicamente um editor de texto com animações, inclusive com controles bem parecidos com a anterior. Posso alinhar acima, no canto, lado, centro, e as opções aqui de animação são bem parecidas também. Posso colocar uma mídia e aí fica dessa forma bem parecida com a anterior. Vídeo Sketch. Vamos ver o que faz isso aqui. De novo, vou adicionar uma mídia e agora eu tenho opções de fazer desenhos em cima desse meu vídeo. Eu posso fazer um círculo aqui e animar esse círculo. Aqui no caso eu adicionei um fade, mas eu poderia ter uma animação de desenho,
que circula alguma coisa na tela. Também posso adicionar esse efeito aqui de animação feito à mão. E claro, aqui os controles de cor, de espessura da linha. E aqui alguns controladores do efeito. Esse aqui eu quero ver o que faz. Máquina de transição. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte, que eu posso colocar 2 clipes e ele vai analisar o final de um clipe e o início do outro e criar uma transição. Até por isso que eu fiz alguns vídeos bem diferentes, porque eu quero ver até onde que a inteligência artificial consegue gerar algo. No clipe de entrada, eu vou colocar essa cidade em movimento, e no clipe de saída, eu vou colocar o nosso robozão. Ele está analisando aqui, então ele inclusive marca o que é o quadro inicial e final de cada clipe, e ele está analisando o conteúdo para gerar aqui um prompt. Muito bem, eu não vou conferir muita coisa, porque eu quero ver o resultado cru aqui da ferramenta. Então eu vou clicar aqui em gerar a transição. Ele fica aqui gerando, e aqui o resultado gerado não me surpreendeu muito. Eu estava esperando uma coisa um pouquinho mais dinâmica, talvez. Mas enfim, ele começa na cidade e depois ele faz uma transição para esse planeta exótico. E agora a gente tem o WordCore. É interessante que cada ferramenta tem uma interface bem diferente uma da outra. Ele está pedindo aqui para eu subir um vídeo, e aí eu posso selecionar um efeito aqui. Esse aqui está deixando com contraste uma nitidez absurdamente exagerada, mas a gente tem outros efeitos aqui. Olha esse de shake aqui, ficou bem bacana, né? Então, diversas possibilidades aqui pra gente escolher. E aí, para cada efeito, a gente vai ter controladores diferentes. Olha só esse efeito aqui, ficou bem psicodélico. Ferramenta de Video Resizer. Aqui eu tenho espaço para importar minha mídia, e com ela importada, eu posso selecionar o meu formato de saída para esse vídeo. Então aqui tá 9:16, seria um vídeo para story. Eu posso esticar ele para que fique vertical. Posso deixar ele em formato quadrado e assim por diante. 21:9, que seria uma tela de cinema. E aqui alguns controladores já pré-determinados, né? Como preencher, aqui encaixar, né? E resetar o tamanho original. E algumas ferramentas são extremamente básicas, né? No que diz respeito à edição. Por isso que eu falei com vocês que provavelmente o Google tá visando isso, né? Se transformar num ecossistema de criatividade. Então, em vez de tu gerar alguma coisa aqui pelo Google e levar para um software de edição para fazer algum aprimoramento, não, tu usa uma ferramentinha dessas aqui e já deixa tudo pronto. Próxima ferramenta, então, String Out Creator. Então aqui tu basicamente consegue organizar algumas mídias que tu já criou, ou até mesmo subir outras mídias para colocar aqui nessa linha do tempo. A duração aqui do clipe tu pode deixar em full ou pode customizar essa duração. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 3 segundos de duração. E aí eu posso colocar aqui outras mídias, né? Seria um organizador aqui de mídias. Também aqui entre elas eu posso colocar um texto aqui de organização. Então aqui eu posso colocar take 2 e reorganizar isso. Próxima ferramenta, Video Granulator. Os nomes são maravilhosos, né? Aqui eu tenho espaço então para subir um vídeo. Tá aparecendo aqui um status. Eu não sei se tá dando um bug aqui na exibição, ou se esse aqui é o efeito mesmo. Se for o efeito, é bem estranho. Vou recarregar, não pode, tá certo? Essa ferramenta aqui ficou com a exibição bem bugada, me parece. Essa é uma exibição travada, ou esse aqui é o efeito mesmo aplicado. E aqui, de novo, né, a gente tem alguns parâmetros para configurar, mas é como se fosse um gerador de ruído. Essa ferramenta talvez seja a que eu menos vejo a aplicação, pelo menos da forma que eu tô vendo aqui. Obviamente é tudo muito novo, né, então teria que testar um pouquinho melhor para ter uma posição um pouquinho mais concreta, mas não me passa muito interesse em usar isso aqui. Raio-X de personagens. Aqui ele pede para que eu importe uma imagem. Vou usar essa imagem do cavaleiro que eu não tinha utilizado ainda. Clico aqui em Start, e aqui o que ele faz é justamente uma análise do nosso personagem e também sugere algumas alterações. Então selecionei aqui algumas opções e vou clicar em escrever prompt. Então ele pegou tudo isso que ele sugeriu, né, que eu escolhi como sugestões corretas, e está trazendo para um prompt. Agora eu posso clicar aqui em gerar, e agora ele traz aqui um resultado gerado através dessa edição que ele mesmo me guiou sugerindo coisas. Então aqui a gente tinha a imagem original e aqui a imagem que ele editou. E aqui ele traz novas sugestões que a gente poderia trabalhar em cima desse personagem. Escritor de estilos. Vou usar aqui o vídeo do robô e vou clicar aqui em criar índice de estilo. E aqui ele fez uma mini estrutura de prompt para que eu possa criar algo utilizando o mesmo estilo dessa mídia de referência. Posso exportar, né, como Markdown ou até mesmo copiar o texto. Storyboard Studio, isso pode ser bem interessante. Bem-vindo ao Storyboard Studio. Ele pede aqui para eu selecionar um estilo. Vou fazer uma animação 3D. Ele é um criador de roteiros praticamente, né? Vamos ver aqui, um vagalume perdido durante o dia. Aqui na parte de script, ele cria todo um roteiro aqui para minha historinha. Ficou uma história bem curta, né? Mas eu simplesmente coloquei uma frase, né? Então ele já gerou algo bem interessante. Aqui a gente tem uma aba de assets, inclusive com os personagens da história que ele mesmo gerou aqui. Então tem o Zilo e a Mira. E aqui eu posso colocar um prompt, né, para criar esse meu personagem, ou eu posso simplesmente colocar em auto preencher, né?
Algo muito parecido aqui com as locações, né? O espaço para descrever e criar a imagem ou preencher diretamente. Então esse aqui é o Zillow, né? O nosso vagalume. Se eu clicar, aparece aqui o prompt que foi utilizado para criar ele. Tem a mira, né? Que seria uma formiga. Aqui a gente tem as locações, né? Os cenários que a gente vai utilizar. E aqui uma espécie de complemento, né? Que seria esse fragmento de folha. Muito bem, então script gerado, assets gerados, a gente passa para a etapa de storyboard. Vou clicar em auto preencher de novo e o próprio sistema está gerando as minhas imagens de storyboard. Se eu clicar aqui no primeiro para ver, o que o sistema fez foi criar um prompt e também enviar como referência os assets, tanto em questão dos personagens quanto de espaço, né, de cenário. E a partir disso ele está gerando a nossa imagem. É uma ferramentinha bem interessante isso aqui, hein? Então gerou a primeira imagem e aqui as demais imagens geradas. O que dá para dizer dessa ferramenta aqui é que ela é absurdamente promissora, principalmente porque ela utiliza as referências de personagens da história e dos cenários, e também porque a gente consegue colocar mais frames aqui. Eu poderia contar a mesma história com mais imagens. Então é uma ferramenta bem interessante. Ferramenta Árvore de Prompts. Então essa aqui é uma ferramentinha para tu organizar um prompt. Então aqui tu começa a colocar alguns tópicos e pode ir adicionando características. Depois que tudo estiver organizado, tu clica aqui em gerar imagem. É simplesmente uma forma diferente de criar prompts. Ferramenta Story Sketch. Então essa aqui também é uma ferramenta para montar storyboard, porém ela trabalha de uma forma mais simplificada. Aqui eu posso colocar instruções como cena cinematográfica de casal na praia, pôr do sol. Então eu clico aqui em adicionar shot e na descrição aqui eu vou colocar que eu quero um plano geral. Agora ele está gerando aqui para mim, criou aqui a imagem do casal. Agora eu posso colocar close no rosto da moça. Porém, olha só o que vai acontecer aqui. Percebe que criou uma nova imagem no mesmo estilo, porém sem consistência? Eu vou excluir aqui e dessa vez, em vez de adicionar diretamente por esse botão, eu venho aqui em Next Shot. E agora sim, com a imagem de referência, close no rosto da moça. Olha só como é muito mais consistente. Desconstrutor de frames. Olha só isso aqui. Vou importar uma mídia e aí o que ele fez foi criar um ambiente 3D onde cada frame do meu vídeo é uma imagem. Aqui eu tenho alguns controladores. Então consigo espaçar essas imagens. Olha só que loucura isso aqui. Então começa ali com um trenzinho, depois vai terminar lá na xícara, ou vice-versa. E se eu der play, olha só o que acontece. É uma ferramenta bem experimental, realmente. Blob Tracking. Essa aqui é uma ferramenta de traqueamento de movimento. Com base nesse tipo de tecnologia, dá para fazer coisas assim bem avançadas lá, principalmente via After Effects, via Blender 3D, que são softwares mais robustos, né? Então, para o Google estar colocando um negócio desses aqui no Flow, realmente aquela ideia de que o plano é grandioso, para mim tá tudo corroborando e tudo se encaixando. Vamos ver essa ferramenta aqui, Depth Warp 4D. Cara, olha só isso aqui. Ele tá fazendo praticamente um scanner 3D, aparentemente é isso, realmente um scanner 3D a partir de um vídeo que eu subi. Então, mais uma vez eu tô falando para vocês, vai sair muita coisa bacana daqui. E não é nem teoria conspiratória de controle mundial, nada desse sentido, eu tô falando de ferramenta boa mesmo pra gente utilizar. Aqui tem um webcam set. Aparentemente tu consegue fazer composições com a tua webcam, utilizando inclusive imagens e backgrounds que tu tenha criado aqui pela estrutura do Google. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade de testar esse aqui porque eu tô utilizando a minha câmera como webcam. Então, para eu conseguir continuar gravando aqui, eu teria que fazer um belo ajuste, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Olha só, apareceu aqui o logo do OBS, né? Porque é a minha câmera virtual, né? E inclusive ele já fez um recorte aqui do fundo, né? E aqui tem o botão de gravar, né? Então, realmente é uma espécie de estúdio a partir da tua webcam. Datamosh. Eu gosto das interfaces, né? Porque a cada ferramenta que tu clica é uma nova surpresa. Então a gente sobe um vídeo e aqui tem alguns efeitos para aplicar. Líquido, bloom, reverse, enfim. Aí eu seleciono e escolho aqui renderizar. A gente tem aqui um visualizador de modelos 3D. Começa aqui com essa nave espacial, é um modelo padrão. Tem a opção de 3D e a gente pode importar aqui um modelo 3D. Importei aqui a bola que eu usei para fazer o meu jogo de futebol, que inclusive está muito interessante. E ontem eu lancei um vídeo aqui no canal onde eu transformei o meu jogo de futebol em uma competição estilo Copa. Eu fortemente recomendo que tu assista esse conteúdo porque tá muito legal. Beleza, então eu tenho a bola aqui importada em 3D e eu posso fazer uma renderização dessa bola em um gramado verde. E aqui o resultado gerado, excelente por sinal. Aqui a bola em 3D e aqui a imagem. Bola aqui 3D. Claro que não é em tempo real, se eu mudar aqui o ângulo da bola, a imagem não acompanha, né?
Então eu teria que renderizar de novo. Mas mesmo assim tem muita utilidade isso aqui. Scout 360. Aqui eu posso subir uma imagem panorâmica já existente, né? Ou eu posso transformar uma referência em uma imagem 360. Então vamos pegar a nossa referência aqui, pode ser aquele cenário que a gente criou inicialmente da casa de interior. Adicionar mídia e gerar aqui um 360 environment. Olha só, ele gerou. Aqui ele gerou. Ficou um pouquinho circular, me parece, né? Aqui o telhado ficou um pouco estranho. Tem formas de fazer esse telhado aqui melhor, né? Aqui o chão também ficou super distorcido, né? E aqui ele tá utilizando o Nano Banana, né? Pra fazer. E é o que a gente sabe, para esse tipo de geração aqui, o GPT Image 2, ele se sai melhor. Mas claro, né? O Google não vai colocar aqui um modelo concorrente, né? Mas em relação à ferramenta, ela é bem promissora também, porque a gente consegue, inclusive, dentro de uma imagem 360 como essa, criar uma captura, né? Então eu posso capturar esse take aqui e automaticamente ele vai fazer uma melhoria dessa imagem. Ele está gerando aqui do lado e aqui está o resultado, né, com uma qualidade bem aprimorada. Ferramenta Ribbit, aparentemente ela faz uma espécie de remix. Vou selecionar uma música aqui. Isso aqui é uma musiquinha que eu criei no Suno mesmo, né, para um outro projeto aqui do canal. E aqui ele já colocou os pontos, né, de batida da música. Vou selecionar um vídeo, vou pegar esse aqui mesmo da xícara e agora ele está decodificando e fica assim daí. E olha só quem tá aqui, o nosso bom e velho Whisk. Então eu seleciono, é a mesma interface que antes era uma plataforma autônoma, mas agora está fazendo parte do Flow. E o que eu tenho aqui é basicamente um gerador de imagens através do Nano Banana. Então aqui eu posso colocar o nosso objeto, a nossa cena e o nosso estilo, igual a gente já fazia antes pelo Whisk. Aqui tem um lugar para tu escrever o teu prompt. Ferramenta Pose Test. Vou pegar dessa vez aqui do robô, eu acho que pode se sair um pouquinho melhor. 0 personagens detectados. Aqui apareceu um personagem detectado. E aí ele vai detectar alguns pontos de movimento. A partir disso, eu posso colocar informações que vão acompanhar o personagem. Então aqui eu clico em adicionar texto. Esse texto, ele segue a movimentação, pelo menos quando funciona de forma correta. Ele tenta seguir a movimentação do nosso personagem. E aqui a ferramenta de Face Swap, onde tu pode gerar imagem e vídeo e aplicar aparentemente o teu rosto dentro dessas imagens. Mas de novo, aqui a aplicação é através da webcam. Então se eu colocar aqui em Asset On Face, vai aparecer o logo do OBS. Infelizmente, esse teste aqui eu não vou conseguir fazer no momento. Mas e aí, o que tu achou de todas essas ferramentas? Coloca aqui nos comentários, porque é um prazer saber a tua opinião. Eu sou o Eduardo, eu sou publicitário, e se tu não for inscrito aqui no Manual de Criação, te convido a se inscrever. Assim tu não perde quando tiver novidades aqui no canal. E eu vou deixar aqui na tela final o meu vídeo falando sobre a criação do jogo de copo. Ficou muito interessante, vale a pena tu conferir. Muitíssimo obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.